Voltamos, meus amigos. Vamos lá, firmes e fortes. Função polinomial do primeiro grau. Vamos que vamos. Do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau com a diferente de zero. Então é toda função do tipo f de x que é igual a x mais b com a diferente de zero. Então vamos aos exemplos. Então, você olhou isso aqui, bateu o olho, já foi. É uma função polinomial do primeiro grau. E a banca examinadora não precisa informar para você isso aí. Você bateu o olho e já viu que é uma função polinomial do primeiro grau. Então, sete x mais 5. Pode ser negativo também, né? Você deve estar se perguntando, Bruno, pode ser negativo antes do x assim, não? Pode sim, sem problema. Tudo isso aqui são funções polinomiais do primeiro grau. Beleza? Agora, o que você tem que saber? Se você observou isso aqui, a questão não vai dizer. Ele escreveu uma função desse tipo, meu amigo, você bateu o olho e já tem que alertar. Opa, polinomial do primeiro grau. Ok? Então dá aquela paradinha. Opa. Vamos comigo. Outra relação também, que ele não vai dar um alarde a você, vai alertar, vai dar aquele alarde assim, olha, cuidado. É a situação do gráfico. Então, meus amigos, olha só. Quando você vai observar que o gráfico é uma reta, se observou que o gráfico é uma reta, acabou. Trata-se de uma função polinomial do primeiro grau, claro. Uma reta da forma que eu vou apresentar para vocês agora. Aí nós temos duas situações. Caso 1. O A sendo maior que zero, nós temos uma função polinomial crescente. Então, o gráfico, aqui está o plano cartesiano, o gráfico ele será assim. Ou seja, o gráfico sai do seu cotovelo para a ponta dos dedos. Essa é a relação que nós temos aí. O gráfico ele sai da ponta do seu cotovelo para a ponta dos dedos. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. O caso 2, o A menor que zero, decrescente, nós temos o seguinte. O gráfico, você vai observar que ele será decrescente e aí ele será diferente. Ponta dos dedos para o seu cotovelo. Beleza? Então esse é o gráfico decrescente. Isso vai acontecer quando A for menor que zero. Ou seja, o A for negativo. Então você observa que vai ter uma certa inclinaçãozinha. Né? Deixa eu passar aqui rapidinho.
Beleza? Aí nós temos o seguinte, ó. Noção. Vou chamar de noção pelo seguinte. Bruno, qual é a noção do A e qual é a função do B? O B é o ponto onde a reta corta o eixo OY. Então B é o ponto onde a reta corta o eixo OY. Cortou Y é o valor de B. É por isso que B ele é chamado de coeficiente linear. Ele determina onde a reta vai cortar o eixo Y. Aí o pessoal faz o quê? Se B é Y, o A logo é X. E aí, errou. O A, meus amigos, é isso daqui. Isso é o A. Ah, meu Deus, o que é isso? O ângulo formado. O A é o ângulo formado entre o eixo X e a retinha. É por isso que o A ele é chamado de coeficiente angular. Então, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Então, essa é a noção de A e de B. Ok? Agora, o A ele tem uma outra função também. Uma função interessante. Por exemplo, essa função é ou não é polinomial do primeiro grau? Bruno, é sim. Pronto, não tenho dúvida disso. Beleza. Eu peço a vocês f de 1. F de 1, 1 mais 3, igual a 4. Aí eu peço f de 2. F de 2, 2 mais 3 é igual a 5. F de 3, 3 mais 3 é igual a 6. Aí agora eu vou mudar a minha pedida. Eu vou pedir a vocês a função f de x, que é igual a 2x mais 1. Uma outra função, uma outra lei de formação. Aí eu peço a vocês agora o f de 1. 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Não podemos esquecer que numa expressão numérica, primeiro devemos o quê? Multiplicar. F de 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Na história. O F de 3, 2 vezes 3 mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, igual a 7. E olha que relação interessante. Para um pouquinho e vamos analisar juntos a história. O A aqui vale quanto? Não é 1? Não tem nenhum número ali, subentende que o A seja igual a 1. Então, você está aumentando o x na história uma unidade. Está aumentando o x uma unidade. Aumentando o x uma unidade, o y está aumentando também o quê? Uma unidade. Então, o x aumenta uma unidade, o y também está aumentando uma unidade.
E por que o y? Para cada um aumento de x, o y aumenta um valor, porque o a é igual a 1. O a também ele tem uma função de ser a taxa de variação. Observe. Quanto é o valor de a aqui? 2. Cada vez que eu aumento um valor para x, o y está aumentando de quanto? De 2 em 2. Então vem comigo aqui rapidinho. Qual é a função de a? Para cada caminhada de x, uma caminhada, um passo, o y vai aumentar de acordo com o valor de a. Então, no caso anterior, toda vez que eu aumento uma casa para x, o y ele cresce 2 casas. Eu aumento outra casa para x, o y vai e cresce 2 casas. Fui mais outra casa, o y vai e 2 casas. Então, por isso que o a é a chamada taxa de variação. Que vocês que fizeram administração, contabilidade, estudaram isso. Então, é o chamado fator de crescimento. Ou decrescimento, lógico, a depender se o a ele é positivo ou negativo. Então, pode parar lá. Então, essa é a função de a. A é a taxa de crescimento. Beleza? Pode vir comigo? Vamos falar agora dos pontos especiais. Nós temos 2 pontos importantes. E aí depois o bicho vai pegar. Beleza? Olha só. Passando o gráfico, esse rapaz aqui eu já sei quem é. B. Onde a reta corta o eixo OY é o valor de quem? De B. Onde a reta corta X corresponde ao valor de menos B sobre A. E isso daqui é chamado de zero ou raiz da função. Então, quando ele formar assim, o zero ou raiz da função é igual a 3, ele está querendo te informar que menos b sobre a é igual a 3. Então, o zero ou raiz da função é quando a função toca o eixo x. E ela vai tocar o eixo x em que momento? No momento que x foi igual a menos b sobre a. Então, dão muito cuidado, né? Dão muita ênfase aí nessa relaçãozinha, dá essa paradinha especial. Vamos aplicar isso, como isso é importante? Deixa eu só apagar aqui enquanto vocês copiam do outro lado. Beleza? Então, o que acontece? Eu vou e coloco isso aqui. 4 menos 2. Será que com esse gráfico daí, eu tenho condições de determinar a lei da função? Observe que ele me deu os pontos especiais. Dando os pontos especiais, não vou ter problema na história. Primeira coisa, cara crachá, bater o olho. Eu já sei que esse cidadão aqui é igual a quanto? 4, Bruno. Mas quem é esse cidadão? B. Que beleza. Então eu já sei que B é igual a 4. Não precisa me informar nada. A reta cortou. Tocou Y aonde? Em 4. E ele está dando esse ponto de estar cortando. E aí, sem problema na história. Agora,
Cuidado aqui. Aqui não é o valor de A. Não, não e não. Aqui é o valor de quem? Menos B sobre A. Então a questão está lhe informando que menos B sobre A é igual a menos 2. É isso que significa dizer o outro ponto da história. Parando e observando a relação, o B que corresponde a 4, eu vou tirar o B que é o 4, só que eu não posso esquecer que é menos B, então vai ficar menos 4. Você vai fazer o processo cruz credo. Menos 2A é igual a menos 4. Multiplica por menos 1, 2A é igual a 4. Sobre 2, A igual a 2. Então descobrimos aí o valor de A. Se ele pedir a lei da formação, lei da função, não tem problema. F de x é igual a x mais b. O A, 2x. O A é igual a 2. E o B é igual a 4. Tranquilos aí? Então está aí a lei da função nesse caso. Caso esse com os pontos especiais. Eu coloquei esse caso separado pelo seguinte, porque é uma situação meio difícil de aparecer em concurso, sinceramente falando. Mas, se aparecer, você já está dominando a história. Vamos brincar a partir de agora. Caso 1. Esse é muito cobrado em prova. Temos o valor de B e um ponto. Então temos o valor de B e um ponto XY. Então, determine a lei de formação, ou a função, né? Dos gráficos abaixo. Então ele termina a lei de formação dos gráficos abaixo. Vamos ver a primeira situação? Vou pedir para vocês copiarem aí rapidinho, porque eu vou botar no lado de cá. Pode vir? Então, vou botar a letra A aqui. Bem tortinho, peraí. Vou ajeitar aqui a história. Pronto. Está aí o meu gráfico. Olhando o gráfico, o que é que nós temos? Nós temos de cara o valor de quem? De B. B é igual a 10. Olha aqui, ele deu esse valor, ele deu esse ponto. Então, B é igual a 10. Ele também me deu um ponto. X, olha para baixo, X. E olha para o lado, Y. Então ele me deu o ponto 5,30. Que seria X e Y.
Então B igual a 10 e o ponto 5 e 30. Não pode esquecer que 5 para x e 30 para y. Aí o que acontece? Como é que eu vou descobrir A? A é y menos b sobre x. Então essa é a dica, essa é a fórmula pronta, fórmula Bombril. Então como é que eu vou encontrar o valor de A? Quem é y? 30. Quem é b? 10. Quem é x? 5. O A igual a 4. Então aí não vou ter problema em definir a lei de formação. Por quê? A lei de formação f de x é igual a 4x mais 10. Essa é a lei de formação da minha função. F de x é igual a 4x mais 10. Beleza? Tranquilos? Então dá aquela paradinha especial. Vamos montar mais um caso da história. Então aí esse é um caso, principalmente assim, se for fazer SESGRAN-Rio, FCC, esse é um caso que cai bastante, porque eu estou até apontando para vocês aí. Então se vocês estão se preparando para concurso da Petrobras, concursos realizados pela SESGRAN-Rio, então tá aí uma grande dica para vocês. Vamos fazer um caso B? Vou botar assim. Geralmente o gráfico é assim, daquele jeito ali. Vou botar assim do jeito que é. Quem é B? Você bateu o olho, olhou, quem é B? B é igual a 7. Então o valor de B é igual a 7. Aí nós temos um ponto A. Né? Ponto A, vou botar assim P para não ficar. Ponto P. Então ponto P, x 4, y 12. E aí eu vou definir o valor de A tranquilamente. E aí você tem que ficar ligado no caso onde você se encontra. Qual é o caso que você se encontra? É aquele caso que eu tenho um valor de B igual a 7, e eu tenho um ponto, 4 e 12. Sempre teremos dois pontos. Pode ser dois pontos, um ponto e o valor de B. Na verdade, B é um ponto. Quem seria o ponto B aqui? 0, 7. Então, B é um ponto. É o ponto 0, 7. Porque se o ponto está no eixo Y, é porque x é igual a 0. Lembram-se disso? Lá quando eu falei de par ordenado. Vamos jogar lá? Então, o nosso A, y menos b sobre x. Quem é y? Y 12. Quem é b? B é 7. X, 4. Então, 5 quartos. Mas, Bruno, podemos ter número fracionário? Podemos sim. Nós podemos ter um coeficiente que assuma um valor fracionário. E aí, nesse caso, a nossa função f de x será igual a 5 quartos de x mais b, que é igual a 7. Então, fiquem atentos, porque hoje em dia ele pede a lei de formação. Ou ele pode lhe pedir um outro detalhe da história. Qual seria o outro detalhe? Ele dá o gráfico, dá a relação gráfica, e ele aí lhe pede f de 5. Aí você diz assim, mas espera aí, eu não tenho um f de 5. Aí o que você vai ter que fazer? Construir a lei de formação, construir a função. Depois que você construir a função, aí sim, o que é que você vai? Você pegou, por exemplo, qualquer pergunta que ele fizer agora eu respondo. Por quê?
eu transformei o gráfico na minha lei de função. Então, se ele pedir f de 5, é só tirar o x e colocar o 5. F de menos 10, o que ele pedir, eu respondo. Porque eu já tenho a lei de formação da história. Então, isso que está fazendo o concurso, a depender da banca, ele pede a lei da função, a função do gráfico, ou ele pode lhe pedir uma outra situação. Então, ele pode lhe pedir um valor que não se encontre no gráfico. E aí, você vai ter que fazer a lei de formação, e aí depois você vai e resolve. Beleza? Então, 2 exemplos do caso 1, para matarmos essa situação. No próximo bloco, aliás, desculpa, nós vamos para o nosso intervalozinho, aquele intervalozinho de descanso. Vamos para o caso 2, com 2 exemplos ou mais, se precisar, e vamos ver os exercícios de hoje. Então, não sai daí. Te espero no próximo bloco.